Quem não conhece a história de Gideão, a história dos 300, aleluia, e isso me trouxe ao coração, e essa palavra se encaixa no período em que nós estamos vivendo, no que nós estamos passando agora, porque Israel, um povo escolhido por Deus, um povo amado por Deus, um povo cuidado por Deus, mesmo sabendo que Deus cuidava deles de uma forma especial, Israel, mesmo sabendo que Deus sempre esteve ao seu lado, Israel sempre perdeu o lado errado, Israel sempre abandonava Deus, sempre aquele que cuidava dele, sempre aquele que alimentava, sempre aquele que protegia, sempre aquele que guardava eles. Israel se esquecia de Deus, Israel se afastava de Deus, e todas as vezes que Israel se afastava de Deus, Deus pegava o seu povo e entregava na mão dos seus inimigos. Moisés foi o libertador que Deus levantou, tirou o povo do Egito, atravessaram o deserto, Deus cuidou, deu água, fez água brotar da rocha, fez o maná cair do céu, coluna de fogo à noite para aquecer, nuvem durante o dia e guiava aquele povo, o mar vermelho se abriu, Deus não deixava aquele povo passar por necessidades. Depois que Moisés morre, levanta Josué. Josué também lidera esse povo. Depois que Josué morre, Deus levanta vários libertadores. O período dos juízes durou 410 anos. E nesse período Deus levantou 13 libertadores. 13 homens que, incluindo uma mulher no meio, que libertava, guiava o povo. Mas todas as vezes que Deus levantava um libertador, e esse libertador libertava Israel, quando esse libertador morria, Israel retrocedia novamente. E assim foram, e desses libertadores, os mais conhecidos que temos é Débora, Sansão, aleluia, Samuel. Esses são os mais conhecidos, mas tem outros. E nesse período que esse povo estava enfrentando as dificuldades que Deus entregava, Israel pecava em Deus, entregava como forma de punição para que esse povo reconhecesse que longe de Deus não dá para se viver. Longe de Deus, o meu Adolfo tem uma palavra que eu acho muito interessante, sempre que eu uso ela: viver sem Deus, viver sem Jesus, o ser humano até pode viver, mas partir sem Ele, jamais o homem pode deixar com que isso aconteça, porque viver aqui, o homem vai até viver, mas partir para a eternidade sem Deus, aleluia, é difícil, irmão. Então esse povo estava sem Deus, abandonava o Senhor, não que Deus não lhe abençoasse. O que é que aconteceu aqui? Deus entregou eles nas mãos dos medianitas. Gideão, para cuidar da sua família, para cuidar do seu povo, estava malhando trigo no lagar. O lagar não era um lugar para se malhar trigo, mas sim um lugar para se pisar as uvas. Quando eles tinham as suas safras, imagina o Gideão malhando trigo no lagar e olhando para o trigo, imaginando as uvas no tempo da fartura, nos tempos bons que eles, os cestos chegando cheios de uvas, aleluia, porque o lagar, irmãos, era uma cisterna cavada em uma pedra, com um buraco lá na frente, onde o vinho escorria e descia em outro recipiente. E tinha cordas onde as pessoas se seguravam, e era escuro, onde elas seguravam para pisar as uvas. Só que Gideão estava ali no lagar malhando trigo. O porquê disso? Ele estava se ocultando, ele estava escondendo o mantimento que ele tinha, porque todas as vezes que Israel plantava, que Israel cultivava, que as ovelhas estavam engordando, que as vinhas estavam dando as uvas, que o trigo estava madurando, os medianitas vinham e levavam tudo, levavam as ovelhas, levavam as uvas, e o que eles não podiam levar, eles destruíam e deixavam Israel na miséria. E Gideão tinha trigo, aleluia. Gideão era um homem esperto, ele estava lá malhando trigo, fugindo da visão do inimigo, se escondendo. Só que ali, como não era um lugar próprio para malhar trigo, era na eira, que era um lugar na rocha também, só que ele não era cisterna, porque precisava de um lugar amplo, aberto, para que quando a palha do trigo estivesse soltando, ele levantava e o vento batia e tirava as impurezas, ficava mais fácil de se malhar o trigo. Mas só que quando ele estava malhando o trigo no lagar, imagine escuro, e a dificuldade para tirar toda a palha do
trigo, para que eles pudessem chegar a um ponto para eles consumirem aquilo. Gideão cansava, ali levava várias horas para que ele conseguisse aprontar para toda a sua família, mas foi uma forma que Gideão achou para cuidar da sua família. Gideão estava lá, suado, imagino eu, cansado, imaginando a sua vida. Nós estamos vivendo um momento igualzinho a esse agora, irmão, aonde essa epidemia está assolando as pessoas, mas nesta noite eu quero acreditar aqui que existem pessoas como Gideão, mesmo que as coisas estão difíceis, mesmo que o inimigo está bramando, Gideão está arrumando um jeito, Gideão está arrumando uma solução para manter a família e o povo de pé. Gideão não é o tipo de homem, irmão, que se esconde diante da adversidade, não. Ele parte para a guerra, ele parte para a batalha, arriscando a sua vida, mas preservando a sua família, cuidando do seu lar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Gideão está lá e de repente ele olha, tem um homem sentado olhando para ele e diz assim: vai nessa tua força. É bom quando você vê um homem ralando, trabalhando, suando, você olha para ele e diz: rapaz, aquele homem, cara batalhador, ele tem futuro. E o anjo olha para ele e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Só que essa expressão não soou muito boa aos ouvidos de Gideão, porque automaticamente ele disse: o Senhor é comigo, porque que tudo isso está acontecendo. Talvez você nesta noite esteja dizendo a mesma coisa. Talvez eu não sei quais são as dificuldades, mas você está dizendo assim: se o Senhor é comigo, por que tudo isso? Porque eu estou desempregado, porque eu estou doente, porque está faltando as coisas na minha casa, mas o Senhor é contigo, Ele não te esqueceu. Gideão olha e diz: e cadê os feitos de Deus que nossos pais nos contam? O Deus que faz milagre, o Deus que abre o mar, o Deus que tira o povo do Egito, cadê os seus feitos? Aleluia. Ele pergunta porque com certeza a situação era muito difícil para ele naquele momento. Imagine você suar, batalhando, as coisas dando tudo errado. E as pessoas falam: o Senhor é contigo, vai dar certo. Mas a sua visão está tudo dando errado. Aleluia. É fácil dizer que vai dar certo quando está dando. Quando está dando difícil, quando você ouve só até com uma ironia, até com às vezes um deboche, mas é o trabalhar de Deus. Porque quando as coisas e as lutas estão grandes, eu acredito que um milagre muito bom vai chegar. Aleluia. Ele está malhando o trigo e o Senhor ele fala: olha como é que isso vai acontecer na minha vida. Como é que nós vamos fazer isso? Aí ele disse: não. Aleluia. O anjo fala para ele: eu vou ser contigo, não te mandei eu. Ele fala, ele começa a colocar suas impossibilidades. A minha casa é a mais pobre, eu sou o menor. E o Senhor fala: não te enviei eu que estou mandando, é eu que estou te mandando ir. Quem está mandando você ir, Gideão, não é qualquer um. Quem está te mandando ir, se responde. Quem está se mandando ir, pode. Quem está mandando você ir, você continuar, Gideão, é quem pode. Você não vai sozinho. E detalhe, não é você que vai fazer, é quem está te mandando. Gideão achou que era ele. Pelas expressões dele, ele fala: não, eu sou menor. Deus não precisa de maior. Deus não precisa de alguém que é importante para fazer o que Ele quer. Ele precisa de alguém que esteja disposto. Gideão, ao malhar trigo ali no lagar, ele mostrou que ele era uma pessoa determinada, esforçada, e que estava disposto a enfrentar qualquer coisa para mudar o quadro da história do seu povo. Aleluia. Para mudar a história da sua família. Ele era um homem determinado. Estava ali, correndo risco. Aleluia. O anjo fala para ele: olha, eu vou ser contigo. O anjo não é simplesmente um anjo, porque se nós formos ler a Bíblia, nós vamos encontrar várias expressões do anjo do Senhor. E esse anjo que estava falando com Gideão não era o anjo que apareceu para Maria e disse: salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Esse anjo que apareceu para Gideão não foi o anjo que apareceu para Cornélio e disse: Cornélio, as tuas orações estão sendo ouvidas lá no céu. Aleluia, só te falta uma coisa. Não foi esse tipo de anjo, porque Deus ele tem as suas formas de aparecer para o ser humano. É claro que na sua glória, no seu poder, na sua majestade, Deus jamais vai se apresentar para um homem mortal igual a nós, porque nós não resistiríamos à sua glória.
certamente morreríamos nessa carne mortal diante da glória de Deus, mas Deus se manifesta através da sua forma teofânica. Esse anjo que estava lá era Deus escondido no anjo, porque a sua glória, se aparecesse, certamente o homem morreria. Mas esse anjo que apareceu, que não era simplesmente um anjo, essa expressão anjo do Senhor, você não vai encontrar em todas as partes bíblicas, ela aparece algumas vezes. Quando Abraão estava sentado na frente da sua tenda, o sol já aquecia, ele viu 3 homens que apareceram a ele. Essa foi a primeira aparição de Deus na sua forma teofânica, até onde eu sei. E Abraão viu aquele homem lá e correu para eles, e a Bíblia diz que ele se prostra e fala: meu Senhor, aleluia. E esses homens chegam, Abraão serve comida, e a hora que o homem fala, que o anjo fala para ele, o anjo do Senhor diz para ele que ele seria pai, que Sara daria a luz a um filho, aleluia. Até onde ela ri, que ele fala por que ela riu, porque não é uma coisa impossível a Deus. Detalhe, quando Deus revela a Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra, dos 3, 2 descem para Sodoma e um fica conversando com Abraão. É o momento que Abraão fica intercedendo. Deus não vai destruir Sodoma se tiver 50 justos. Então o terceiro que estava lá na forma teofânica foi o próprio Deus que estava conversando com Abraão. A segunda vez que esse anjo se revela é, aleluia, quando Agar é dispensada, do seu senhor Abraão, que ela deixa o menino para morrer no deserto. Ela fica de longe olhando para não ver seu filho morrer, e o menino chora, o menino clama a Deus. Ela está chorando, aliás, e o menino clama a Deus, e aparece um anjo e fala: Agar, não chores. Esse anjo também é o próprio Deus, a sua forma teofânica. Outra vez que ele aparece é a Jacó, quando Jacó está atravessando o vale de Jaboque. Ele luta com Deus, né? Ninguém luta com Deus, é claro que não, porque ninguém venceria Deus, aleluia, mas é uma forma de Deus se mostrar a ele, aleluia. Ele lutou com Deus e prevaleceu, e o anjo lhe abençoou. E deixa eu falar para você, por isso que nós não prestamos culto a anjo, porque anjo não abençoa e nem amaldiçoa. Provo para você, quando o arcanjo estava lutando contra Satanás, disputando o corpo de Moisés, ele falou para Satanás, ele não disse: eu te amaldiçoo, ou eu te repreendo, não, ele disse: o Senhor te repreenda, porque o anjo não tem essa autoridade. A bênção vem de Deus, ele pode até trazer a bênção, mas a bênção vem do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. A outra vez foi quando Josué estava diante das muralhas de Jericó e apareceu um varão com a espada desembainhada. Josué partiu para cima dele e perguntou: ei, você é um dos nossos ou é um dos nossos inimigos? Ele disse: eu sou um príncipe que assisto diante de Deus. E Josué se prostrou diante dele e o adorou. O anjo não recebe adoração. Provo para você lá em Apocalipse, João, quando foi se virar para ver quem falava com ele, um anjo lá em Apocalipse 9, versículo 10, se não me falha a memória, ele foi se prostrar para adorar. O anjo falou: não faças tal, porque eu sou conservo de vocês. Se o anjo recebeu a adoração de Josué, então não era anjo, era Deus na sua forma teofânica. Aleluia. Deus na sua forma teofânica apareceu para Moisés na sarça ardente. Então diversas vezes Deus aparece, porque o ser humano não suportaria a sua glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Gideão está questionando aquele anjo: eu sou o menor, aleluia, Deus não precisa de ninguém grande. Eu não consigo, como é que eu vou fazer isso? Não te preocupa, eu vou te guiar, eu vou fazer, eu não te mandei, eu vou fazer como que você vença. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você: quem te dá a capacidade de vencer a adversidade não é nós, não somos nós, porque nós não podemos, sem Deus nós não podemos nada. É a sua palavra quem diz: nós vamos vencer cada batalha, cada guerra, cada dificuldade que vier sobre as nossas vidas, porque Deus é conosco. Deus, Ele é conosco. Deus não dá a sua glória a homem. Não tinha que um homem dizer: aleluia, quando eu prego o fogo cai, quando eu canto o fogo cai. Se eu não pregar, se eu não dirigir, se eu não estiver lá, não vai. Deus, esse não serve para Deus. O homem só serve para Deus enquanto ele está na dependência de Deus, dizendo: Deus, eu não consigo, se o Senhor não for comigo, eu não faço, se o Senhor não me ajudar, eu não chego. O homem precisa depender de Deus.
Gideão estava falando, eu sou menor. Não, quem disse que eu preciso de tamanho? Aleluia, minha casa é mais pobre. Quem disse que o ambiente onde você mora diz respeito a alguma coisa quando Deus quer agir? Aleluia, não importa se é o mais pobre, se é o menor. Até porque Deus sempre escolhe o menor. Não o menor porque de estatura. Aleluia, porque tem muita gente baixinho que é arrogante, soberbo, orgulhoso. Para Deus não serve. Tem muito grandalhão aí que tem um coração humilde, é bom. Não é essa estatura, o menor, aleluia, não é aquele porque é magrinho, franzinho, não. O menor é porque é menos visto, é menos lembrado, é menos cumprimentado, aquele que as pessoas menos veem ele. É o menor, não é menor porque não é capacitado, até porque todos os menores que Deus usou, eles foram mais menores, que eles fossem esquecidos, eles eram preparados, estavam prontos para atender o chamado de Deus. Às vezes você está dizendo, eu sou menor, eu não canto, mas você não ensaia. Eu não prego, mas você também não lê a palavra. O menor não é aquele porque é menor que é desprezado. Aleluia, até porque Deus capacita, não é em cima da tribuna. Deus capacita, não é no holofote. Deus capacita, não é diante das autoridades. Deus capacita Davi, é lá no meio da malhada. Deus capacita Moisés, é lá no deserto. Não é no palácio, não. Deus capacita onde ninguém te vê. É lá onde ninguém vê, mas as pessoas acham que ele só vai ser visto se ele tiver na tribuna, se ele tiver no púlpito. É lá na sarça, é lá no deserto que Deus capacita Davi. É malhando trigo aonde Deus aparece. Aleluia. Louvado seja Deus. Não é o seu tamanho, não é a sua capacidade, Gideão. É eu que vou estar contigo. Deus falando para ele. É eu que vou estar contigo, Gideão. É eu que vou estar com você. E aí ele faz todos aqueles aparatos, faz aquela prova com Deus. E Deus manda ele reunir o povo, 32 mil aparecem. Quando você tem um exército, quando você está vendo na visão humana, está tudo bem. Ele disse, então vai dar certo, vou vencer. Eu estava sozinho malhando o trigo, agora apareceu esse monte de homem aqui, vai dar tudo certo. Visão humana. E Deus não dá sua glória para o homem. Falou que tinha muita gente com ele. Lançou um decreto, abandonaram ele um bocado, já deixaram menos. Deus disse, ainda tem muita gente. Não, aí ele questiona Deus, porque os exércitos midianitas eram como a areia do mar, era muito. E ele fala, não, Gideão, se eu der a vitória para esse povo, nessa situação, a toda essa gente, o ser humano não tem defeito. O ser humano tem um defeito, é por isso que muita gente às vezes não permanece. Se eu der a vitória para vocês, se eu te usar demais, por isso tem, se eu te usar demais, às vezes você vai achar que é você. Você canta muito bem afinado, mas se eu te usar na hora do louvor demais, você vai achar que é por causa da sua voz. Se você pregar demais, você vai achar que é por causa do seu curso de teologia, do seu bacharelado, que você é assim. Então chega um momento e Deus disse, não, Gideão, calma aí, vai lá porque eu vou vencer, você vai vencer, mas eu que vou te dar a vitória. Não é por esse número. Se vocês ganharem esse número, vocês vão esquecer de dar glória a Deus. Vocês vão dizer, nós vencemos, nós conseguimos, pela nossa força. E às vezes Deus nos coloca em certas situações para mostrar que não somos nós, e sim é Ele que pode todas as coisas na nossa vida. Só precisa nós nos posicionarmos aonde Ele quer que estejamos. Gideão vai com os 300. Imagine ele, mas ele fez a prova, Deus confirmou e ele acreditou e foi. Porque ele estava querendo uma mudança na vida. No momento de dificuldade, irmãos, muita gente se esconde. Claro que todos eram para ficar em casa, mas estou falando nesse momento, é o momento da adversidade. É o momento em que as pessoas têm que buscar solução. É o momento que você tem que buscar solução. Muita gente nesse período faliu, fechou as portas, mas outros cresceram. Muita gente nesse período perdeu muita coisa, mas outros alcançaram. Por quê? Porque muitos, ao invés de ficar lamentando a situação, não tem nada pior do que você conviver com pessoas que reclamam de tudo. E buscar a solução é o propósito. Gideão estava num momento difícil, mas foi que ele falou, vou buscar resultado, vou atrás, vou batalhar. Você encontra pessoas lamentando de todo lado, mas você encontra pessoas falando
dos seus benefícios, das suas conquistas. Ele não ficou esperando lá, vamos morrer de fome aqui, pronto. Não, ele foi malhar o trigo, correndo risco, difícil, suado. Minha palavra para você, ou a palavra de Deus para você nesta noite é essa, irmão. Diante dessa adversidade, não pare, não lamente, mas vamos lutar, vamos de uma forma prudente. É claro que Gideão foi, mas ele foi de forma prudente, foi de forma sábia, escondido, mas ele não deixou a família dele passar fome. Ele estava cuidando do seu povo, estava cuidando da nação, e Deus viu nele coragem, Deus viu nele atitude. O que Deus quer do ser humano, dos seus servos, é a coragem e a atitude para vencer. Deus deu a vitória para aquele povo, nem precisou eles puxar a espada. O povo morreu assombrado, o povo morreu. Por isso que muitas das vezes as pessoas estão olhando as notícias aí, irmão, estão achando que é aquilo que está acontecendo mesmo, e é só medo. É uma das armas que Deus assombra os seus inimigos, e o povo de Deus não pode ser assombrado pelo medo. Tem que ter prudência, tem, mas não medo. Gideão soprava as buzinas, quebrava os cântaros e a tocha lá em cima, e o povo, quando viu aquilo, eles mesmos, olha, antes que o mal, tem gente que é assim, antes que o coronavírus nos pegue, nós vamos se matar. Antes que ele chegue até nós, pega a tua espada e enfia na minha barriga e me mata, antes que ele chegue para me matar. Tem gente que morre antes de ver o bicho, só de medo. Então nós temos que ter cuidado, irmão. Deus está cuidando do seu povo. Deus cuidou do deserto, Deus cuidou do Egito, Deus cuidou em todo o tempo. E não é hoje que Deus vai desamparar a sua igreja, não é hoje que Deus vai desamparar o seu povo, porque Ele não muda nunca e nem vai mudar. Ele é Deus eternamente. Aleluia, que Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor. Quero agradecer sua oportunidade, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, paz para o pastor. Aleluia, muito obrigado, irmão.